na hora que for preciso. Eu estou aqui no gabinete à disposição, certo? Já fique logo agora, doutor, porque o doutor Edson não apareceu ainda na tela e a gente vai prosseguir, perfeito? Iniciada a gravação? Iniciado, desembargador. Tá bom. Então, desejando um excelente dia para todos nós, uma excelente sessão, que transcorra tudo correto, declaro aberta esta sessão da segunda Câmara Especializada, da segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. Sessão do dia 2 de maio de 2024. Solicito ao senhor secretário fazer a leitura da ata da sessão anterior. Bom dia a todos. Ata da quinta sessão ordinária da segunda Câmara de Direito Público por videoconferência, realizada no dia 18 de abril de 2024 e disponibilizado no Diário da Justiça com o número 9.806, de 25 de abril de 2024 e dado como publicado no dia 26 de abril de 2024. A ata da sessão anterior, realizada no dia 14 de março de 2024 e disponibilizada no Diário da Justiça com o número 9.779, de 15 de março de 2024, e dado como publicado no dia 18 de março de 2024, e até a presente data não foi impugnado. Passa a apreciação à presidência. Pois não, sem nenhuma manifestação em contrário, declaro aprovada a referida sessão. Senhor secretário, nós temos, segundo já informações prévias, até para a gente liberar quem está na plataforma. Bom dia, senhores. Bom dia, minha coleguinha IP. Dos 8 processos. Bom dia, doutor Edson. Seja bem-vindo. Dos 8 processos. Bom dia, desembargador. Bom dia, senhores advogados, representantes do MP. Perdão pelo atraso. Não, sem problema, doutor Eu Edson. estava imprimindo aqui umas partes da sentença que me interessam, caso haja discussão. Pois não. Então, deixa eu prosseguindo aqui. Dos 8 processos que nós temos, segundo informações prévias, o doutor Godofredo já informou, 4 deles, o do Madozé se está vinculado. Eu gostaria que o Godofredo, pausadamente, apregoasse cada um para a gente Desembargador considerar. Dourado, não estou lhe escutando. Então, é problema do teu áudio. Leninho, Porque o resto... vem cá, Leninho, vê se esse som está ligado mesmo. Você está falando aqui, eu não estou escutando nada. Pois é, mas é problema teu. Ele não vai conseguir, ele tem que ajeitar lá. Todo mundo está me ouvindo, não é isso? Sim, com certeza. Isso, a questão da plataforma. É lá que ele vai ajustar, já. Pronto. Mas então, vamos... Posso anunciar, desembargador, os processos? Um momentinho, Godofredo, um momentinho. Está ouvindo, doutor Edson? Sim, agora eu estou. Pronto, então seja bem-vindo. Nós já ouvimos as considerações, os cumprimentos, e nós estamos anotando que dos 8 processos, 4 não serão julgados, porque o desembargador Zé Wilson está vinculado já a eles. E eu solicito ao senhor secretário para fazer o pregão individualmente de cada um, para a gente considerar como adiado. Zé Wilson está de férias, e já adiantando que o desembargador Jânio, na próxima semana, também não vai poder por questões de viagem, tratamento médico, e de forma que nós estaremos considerando adiado para a sessão seguinte. Isso se o desembargador Zé Wilson Godofredo vai ver se ele ainda estará de férias na próxima semana, que eu acho que ainda estará. Perfeito? Então, por gentileza, faça a leitura, o pregão dos processos que vão ser adiados. Ok. Processo número 2. 075-61-37, dígito 51, 2021.8.18.0000, embargo de declaração no mandato de segurança. Embargante, Associação dos Bombeiros Militares do Estado do Piauí. Advogado, Silvínio Antônio Rocha Silva. Embargado, Estado do Piauí. Procurador-Geral do Estado do Piauí. Relator, desembargador José James Gomes Pereira. Adiado, em razão das férias do desembargador Zé Wilson, que está vinculado ao julgamento do processo. Pois não, do Godofredo. Então, o advogado que estiver presente, que eu acho que ele até falou no início, já fica sabendo, está ciente que é adiamento, não é isso, desembargador James? Isso. Adiamento. O outro. Processo número 3. 0003367, dígito 69,
2014.8.18.0000, mandato de segurança, juiz de retratação. Impetrante, Gabriela Cristina de Lima Silva. Advogado, Gustavo Lage Forte e outra. Impetrados, presidente da Comissão do Concurso de Provas e Títulos de Notários e Oficiais do Registro do Estado do Piauí, diretor do Centro de Seleção da Universidade de Brasília, CESP e outros. Litisconsorte passivo, Estado do Piauí, Procurador-Geral do Estado do Piauí, relator desembargador José James Gomes Pereira. Adiado em razão da ausência do desembargador José Wilson, que se encontra de férias, que ele está vinculado ao julgamento do processo. Processo número 4, 0844-652, dígito 30, 2021.8.18.0140, apelação civil, origem, Teresina, primeira vara dos feitos da Fazenda Pública. Apelantes, Estado do Piauí e outro. Procuradoria-Geral do Estado do Piauí, relator, outro. Apelado, Marco Aurélio de Oliveira Costa. Advogado, Wagner Veloso Martins. Relator, desembargador José James Gomes Pereira. Adiado. Nesse processo tem ampliação de quórum e o desembargador Zé Wilson está vinculado e se encontra de férias. Fica adiado para o retorno das férias. Processo número 8. 0000409, dígito 83, 2012.8.18.0046, apelação civil, origem, paulistana, vara única, apelante, Estado do Piauí, Procurador-Geral do Estado do Piauí. Apelado, Antônio Eugênio da Costa Filho. Advogado, Everardo Oliveira Nunes de Barros. Relator, desembargador José James Gomes Pereira. Adiado em razão das férias do desembargador Zé Wilson, que está vinculada ao julgamento dos autos. Pois não, então ouvimos atentamente os 4 processos que foram considerados adiados, os advogados que estejam presentes já ficam cientes sabendo desse adiamento. Perfeito? Agora vamos para o pregão do processo número 1, não é isso? É o único que o doutor Edson Rogério vai funcionar, é isso? É esse. E a doutora Aide espera um pouquinho, né, doutora Aide? Tá, então ela já saiu. Pode fazer o pregão. Eu estou sabendo, eu vou voltar os 3 últimos, depois eu entro, tá bom? Ok. Obrigada. Ok. 0800-763, dígito 48, 2018.8.18.0102, apelações cíveis. Origem, Marcos Parente, vara única. Apelante, Amorim, Moura e Martins Sociedade de Advogados. Advogado, Ricardo Rodrigues de Souza Martins Neto e outros. Apelante, João Batista Cavalcante Costa. Advogado, Héros Silvestre da Silva Vilarinho. Apelado, Ministério Público do Estado do Piauí. Relator, desembargador José James Gomes Pereira. Nesse processo, doutora Aide é impedido e aí convocado o doutor Edson Rogério. Desembargador, tem pedido de sustentação oral aí por parte do apelante, a doutora Maria das Graças, e por parte do apelado aqui, João Batista, do outro apelante, Héros Silvestre da Silva Vilarinho. Então, são 2 apelantes, não é isso? Tem presente para sustentação dos 2 advogados, dos apelantes. Aqui eu não estou vendo o doutor Héros Silvestre. Pronto, só a doutora Graça. Doutora Graça, desembargador James, por gentileza. Relatório no sistema. Doutora Graça, tem 15 minutos para sustentação. Com 12 minutos, se a senhora chegar lá, o doutor Godofredo lhe alerta para fazer a conclusão nos 3, perfeito? Perfeito. Obrigado. Está com a palavra. Posso iniciar, né? Pode. Bom dia a todos. Já cumprimentei. A maioria, falta cumprimentar o doutor Edson Rogério. Bom dia para o senhor. Saudade, nunca mais tinha visto. Cumprimentar o representante do Ministério Público. Enfim. Prazer lhe ver, doutora Graça.
Já pedi, reitero aqui o pedido para a juntada do instrumento de subestabelecimento dentro do prazo legal, estou assumindo essa questão hoje, mas iniciando aqui, excelências, como foi dito aí, trata-se de um recurso de apelação, nós temos como desembargador relator o desembargador James, e se trata de uma ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, cujo objeto é pedido de anulação de ato ilegal e imposição de sanção sob alegação de improbidade administrativa, proposta pelo Ministério Público do Estado do Piauí, em face do município de Antônio Almeida, Piauí, que contratou o escritório de advocacia Amorim, Moura e Martins, Sociedade de Advogados. Alega o Ministério Público, na sua exordial, que as irregularidades decorrem de uma contratação de forma irregular, em face de não ter sido precedido de processo licitatório, sim ineligibilidade de certame licitatório para a prestação de serviços comum. E, segundo o Ministério Público, violaria a Lei 886/93 e os princípios que regem a administração pública. O juiz de primeira instância, excelências, nobres desembargadores, já acolheram a tese do Ministério Público, dizendo que, nos autos, não deixou provados os requisitos legais e aptos para caracterizar a possibilidade de contratação por ineligibilidade. Contudo, a parte apelante demonstrou, nos autos, através de vasta documentação, exatamente a possibilidade desta contratação em face de reconhecida experiência no âmbito do direito administrativo municipal, de serviços jurídicos, de assessoria e consultoria de diversos órgãos, tanto estadual, como municipal, como Câmara Municipal, como autarquias federais, que esse escritório preste serviços exatamente pelo reconhecimento e pela notória especialização do direito público, sobretudo o direito público municipal. Nós juntamos nos autos documentos que esse escritório presta assessoria jurídica em várias prefeituras, Prefeitura de Teresina, Prefeitura de Antônio Almeida, Prefeitura de Ipiranga, Prefeitura de Itenópolis, Prefeitura de Picos, Francisco Macedo, quer dizer, várias prefeituras e câmaras municipais no estado do Piauí, como também no estado do Maranhão. Inclusive, excelências, a experiência é tamanha que hoje o sócio administrador, que é Ricardo Rodrigues de Souza Martins Neto, ele é o atual procurador-geral do município de Teresina e é presidente da Comissão de Direitos Municipais da Ordem dos Advogados do Brasil, secção Piauí. É graduado lá do Ciência em Direito Administrativo, Universidade Cândido Mendes, ademais. Tem uma vasta experiência desde quando se formou, que montou um escritório com vários advogados nessas especialidades de serviço público, que ele tem demonstrado a notoriedade do escritório em prestar esse serviço. Nos autos, nós comprovamos tudo isso, diferentemente do que entendeu o magistrado de primeiro grau. Nós mostramos todas as especializações que existem os advogados que compõem o escritório Moura Martins Advogados Associados. Nós temos vários cursos de especialização de referência em obras públicas no estado do Paraná, no Tribunal de Contas do estado do Piauí, do Espírito Santo. Quer dizer, essa documentação está toda acostada aos autos, demonstrando a notória especialização do escritório público, onde há a possibilidade de contratação direta, independentemente do processo licitatório, até porque a Lei 866/93 ela também permite essa modalidade de contratação. E demais, excelências, nobres desembargadores. O serviço advocatício, pela própria natureza do trabalho, ela compreende prestação singular, uma vez que o profissional habilitado ele tem seus conhecimentos individuais, sua tecnicidade própria, sua capacidade e característica, quem seja por si só, a inviabilidade de contratação de serviço por meio de licitação. Tem-se, portanto, que os serviços técnico-profissionais de advocacia eles não são passíveis de concorrência. A contratação dessas hipóteses é inexigível. Nós juntamos vastas
jurisprudência nesse sentido, devendo a singularidade do serviço, ela ser averiguada pela própria administração, com base na relação também de confiança e também da notariedade do prestador de serviço, no caso aqui, o escritório de advocacia Moura Martins, tudo de acordo com o julgamento do caso. E mais, o conceito de singularidade, excelências, que é o que nos está sob apreciação dessa corte, ele está presente no artigo 25, inciso 2, da Lei 8666/93, que é a Lei da Licitação. E distingue-se o conceito de exclusividade de prestação de serviço, previsto no artigo 25.1 da Lei das Licitações. Tem essa diferença e é grande. Diversas. A licitação ela é inexigível, de acordo com o artigo 25.1, quando só puder ser prestado por um profissional exclusivamente. É diferente, contudo, da hipótese de inexigibilidade que está prevista no artigo 25, inciso 2. Para sua incidência, irrelevante a existência de vários profissionais habilitados para o desempenho daquela função específica. A eventual existência de outros escritórios capacitados para a execução do contrato não impede a inexigibilidade da licitação, pois não deve se confundir singularidade com unicidade do prestador de serviço. A natureza do profissional de advocacia e os dispositivos legais que a regulam evidenciam o equívoco do entendimento do Ministério Público Estadual, segundo o qual o singular seria apenas um serviço excepcionalíssimo, que não é o caso. Vale ressaltar que o escritório do apelante foi contratado para a prestação de serviços específicos de natureza singular para assessoria e consultoria de licitações. É inegável a capacidade intelectual dos profissionais que compõem o corpo jurídico do escritório contratado. Os autos têm toda essa demonstração de experiência, de capacidade, de conhecimento de todos os advogados que compõem o corpo do escritório de advocacia Amorim Moura Martins Advogados Associados. O advogado responsável técnico pelo escritório, ele é especializado, que é o Ricardo Martins. Ele é especializado na área de atuação de serviços prestados ao município, pós-graduado e vários cursos na área, conforme demonstrado na documentação que foi acostada aos autos. O serviço foi contratado e o valor, excelência, se dissesse, não é um valor extraordinário, é um valor incompatível com o mercado, não. O contrato é de R$ 3.500. Em um período de 12 meses, R$ 42.000. Então, este valor se destinava a pagamento de profissionais envolvidos na execução do serviço contratado e, por certo, o custeio da estrutura, material e funcionamento para necessário. Quer dizer, de deslocamento, de combustível, de hospedagem, de alimentação. Então, é um contrato compatível com o mercado, por isso, ninguém pode dizer que a contratação se deu por modos que não é compatível com a lei. Ao contrário, muito barato, inclusive. Além disso, incidia sobre o preço do contrato, encargos sociais, obrigações tributárias, quer dizer, todos os encargos necessários que o escritório tem que pagar para os advogados e também pela própria empresa, da própria empresa. O próprio Ministério Público Estadual, excelência, ele corrobora com a justificativa do preço apresentada nesta defesa, pois confirma na petição inicial que o salário médio pago para procurador de município da região varia de R$ 2 a R$ 3.000, ou seja, valor semelhante ao cobrado pelo escritório de advocacia, que era de R$ 3.500 mensalmente. Então, é importante destacar, nobre desembargador relator, desembargador Janes, que o valor, sendo compatível, não há como o Ministério Público, não há como prosperar a alegação do Ministério Público, mesmo porque não tem direcionamento. Segundo, foi pela capacidade técnica do escritório do profissional administrador Ricardo Rodrigues Martins Neto. Consta dos autos. Toda a sua experiência, hoje procurador-geral do município, com muitas demandas, e tem demonstrado a sua capacidade, seu conhecimento, sua responsabilidade, sobretudo, o seu cuidado com a coisa pública e também pelo seu conhecimento específico nessa área. A alegação do período de vigência do contrato alegado pelo Ministério Público da Advocacia, com o escritório de advocacia Ferreira e Moura,
Só se deve destacar nada demais. Desta forma, nós temos, inclusive, citamos nos autos aí, Excelência, outros escritórios de advocacia, que também milita a atuação dos processos judiciais no Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, Tribunal de Justiça da 22ª Região, Tribunal de Justiça Regional Federal da 1ª Região, processo de prestação de contas, fiscalização no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, Tribunal de Contas da União. As contratações tinham objeto totalmente distinto do que está sendo analisado neste processo. Então, Excelência, como o resto dos autos, Vossas Excelências têm todo o conhecimento que está aí de posse desse processo, vê-se que a contratação foi feita de forma legal, de acordo com o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Piauí, foi feita de acordo com a lei da licitação, foi com todo o critério contratado devido à experiência e à capacidade técnica do escritório de advocacia. Então, o nosso pedido é no sentido de que o presente recurso de apelação ele seja recebido porque tempestivo e provido diante de toda a fundamentação aqui exposada e acolhida as razões expostas de fato e de direito, que aqui a gente esclareceu, tanto questões preliminares quanto de mérito, em razão da inexistência de ato de improbidade administrativa praticada pelo apelante, para reformar a sentença de primeiro grau, ora, objeto do recurso de apelação, e acolhendo toda a fundamentação jurídica posta no presente recurso de apelação, é o que requer pelo provimento da apelação, cassando a decisão monocrática. Esse é o nosso pedido. E obrigado e bom dia a todos. Senhor desembargador? Pois não, doutor Lagrata. Pois não, um momentinho. Pois não, doutora Graça, tudo certinho. Agora, o doutor Linhares, por gentileza. Senhor desembargador, o Ministério Público aqui, pelo conhecimento, uma vez que foram cumpridas as formalidades exigidas na lei, mas, no mérito, entendemos pelo improvimento dos recursos, mantendo-se a incólume sentença arrastada. Cortou a fala. Então, pelo conhecimento e improvimento, né? Isso. Confirmando, ratificando o parecer já dado pelo Ministério Público. Bom, tem manifestação na parte adversa, do filho? Não entendi. Não, desembargador, não. Mador James, beleza. Pois não, vamos lá. Bota aí mesmo. Apelação civil pública por atos de improbidade administrativa, preliminar da nulidade da sentença, cesseamento de defesa, não acolhimento, mérito, contratação direta de escritório de advocacia, singularidade de serviços de advocacia, possibilidade, dolo não configurado, apelo conhecido e provido, sentença reformada. Cesseamento de defesa, da apreciação dos autos, não vislumbramos afronta ao direito constitucional de defesa, haja vista que a matéria vertente é unicamente de direito. Ademais, o magistrado é o destinatário da prova, podendo, em razão disso, indeferir, com base em fundamentação idônea, aquela que é considerada desnecessária, tudo com base nos princípios do livre convencimento motivado e da persuasão racional, artigo 370, parágrafo único, e artigo 371, ambos do CPC. Correta, portanto, a sentença nesse ponto, motivo pelo qual rejeita a prejudicial de nulidade da sentença, senhor presidente. Pois não, Mador James, me acompanhe, Vossa Excelência, doutor Edson Rogério. Doutor Edson Rogério, para votar preliminar de cesseamento de nulidade de defesa. Cesseamento de defesa, nulidade. Eu acompanho o relator pelo rejeição, Vossa Excelência. Estou entendendo, desembargador. Nesse caso, realmente, não se pode acolher essa preliminar,
A oitiva de testemunhas e depoimento pessoal da parte ré, do senhor ex-prefeito, não elidiria contrato assinado por ele, pelo gestor à época, e o escritório de advocacia contratado. Portanto, realmente não há necessidade de produção de prova em audiência. Não, rejeitada a preliminar. Valor, Jean. Mérito. Administrativista Maria Silvia Zanella de Pietro. Direito Administrativo, editora Atlas, 19ª edição, página 359. Aspas. A Constituição Federal exige licitação para os contratos de obras, serviços, compra e alienações. Artigo 37.21, bem como para a concessão e a permissão de serviços públicos, artigo 175. A lei número 8.666/93 exige licitação para as obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locações, artigo 2º. Todavia, há situações singulares, onde esse dever pode ser afastado. No caso dos autos, o município requerido realizou contratação direta do escritório de advocacia e justificou, em sua peça de defesa, que a contratação questionada em sede de ação de improbidade se deu em razão da singularidade dos serviços advocatícios prestados pela hora recorrente. Logo, o município de Antônio Almeida, Piauí, conforme a sustentação do apelante, estaria autorizado por lei, visto se tratar de inexigibilidade de licitação conforme previsto na legislação. A Lei 8.429/92, Lei de Improbidade Administrativa, sofreu profundas alterações pela Lei 14.230/2021. Na hipótese, entendo, pela improbidade administrativa, está inserido o chamado direito administrativo sancionador e, portanto, pode ter tratamento similar ao direito penal, invocando a aplicação de seus princípios, dentre eles o da aplicação da retroatividade da lei mais benéfica, prevista no artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal. Conforme acima mencionado, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o agravo em recurso extraordinário número 843/989, Paraná, afeto ao tema 1199 da Sistemática de Repercussão Geral, fixou a seguinte tese jurídica: é necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se, nos artigos 9º, 10 e 11 da Lei de Improbidade Administrativa, a presença do elemento subjetivo, dolo, a norma benéfica da Lei 14.230/2021, revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa é irretroativa, em virtude do artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada, nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes. A nova lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado,
em virtude da revogação expressa do texto anterior, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente. Ainda temos que a mera existência de corpo jurídico próprio, por si só, não inviabiliza a contratação de advogado externo para a prestação de serviço específico para o ente público. Ausentes o dolo específico e o efetivo prejuízo aos cofres públicos, impõe-se a absolvição do paciente da prática prevista no artigo 89 da Lei 8.666, de 1993, agravo regimental HC 669, 347, São Paulo, relatoria ministro Jesuíno Rissato, desembargador convocado, TJ, DF, Distrito Federal e Territórios, relator para o acordo ministro João Otávio de Noronha, quinta turma, julgado em 13/12/2021, publicado em 14/2/22. Em caso, não se constata a existência do dolo, o município, mesmo que não tenha realizado licitação, realizou contratação direta de escritório advogatício para atender a necessidade e o interesse da administração pública, o que se reverte a favor da coletividade. Não se deve olvidar a recente modificação do Estatuto da OAB, a Lei 14.039, de 17 de agosto de 2020, estabelecendo que os serviços profissionais de advogados são, por sua natureza, técnicos e singulares, quando comprovada a sua notória especialização nos termos da lei. A norma supra veio a lume com a finalidade de afirmar a possibilidade de contratação por órgãos públicos de serviços advogatícios especializados sem licitação. Demais disso, o Tribunal da Cidadania já se manifestou afirmando que no julgamento do RESP 1192/332, Rio Grande do Sul, relatou o ministro Napoleão Nunes Maia Filho, primeira turma, julgado em 12/11/2013, publicado 19/12/2013, a singularidade dos serviços prestados pelo advogado consiste em seus reconhecimentos individuais, estando ligada à sua capacitação profissional, sendo dessa forma inviável escolher o melhor profissional para prestar serviço de natureza intelectual, por meio da licitação, pois tal mensuração não se funda em critérios objetivos, como o menor preço. Diante da natureza intelectual e singular dos serviços de assessoria jurídica, fincados principalmente na relação de confiança, é lícito ao administrador, desde que movido pelo interesse público, utilizar da discricionariedade que lhe foi conferida pela lei para a escolha do melhor profissional. Desse modo, é possível vislumbrar a inexistência de dolo e, consequentemente, a impossibilidade de condenação do recorrente pela prática de improbidade administrativa para o caso em apreço. Conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, a fim de serem julgados improcedentes os pedidos constantes da inicial, haja vista a inexistência de atos improbos praticados pelo demandado apelante, pois demonstrada a legalidade da contratação realizada pelo município de Antônio Almeida, Piauí, em dissonância com o parecer ministerial superior. É o voto, senhor presidente. Pois não, desembargador James, eu acompanho Vossa Excelência, doutor Edson. Inicialmente, senhor presidente,
eu observo que na petição inicial elaborada pelo representante do Ministério Público, ele colocou o município de Antônio Almeida como réu. E, no final, em seus pedidos, apenas requereu a citação do município para, caso queira, ingressar no feito como parte ativa. O município, no entanto, contestou a ação e alegou sua ilegitimidade passiva. Essa matéria não foi discutida no acórdão e, como nos pedidos finais do Ministério Público, ele não colocou o município como parte do processo, chama atenção apenas para que a secretaria retire o nome do município do Antônio Almeida do cadastro do feito, em que ele consta como réu, ou como parte. Aliás, é como réu mesmo. Então, a primeira observação é essa, que o município seja retirado, já que, caso a ação fosse julgada, aliás, como a ação foi julgada procedente, mas aqui não prevaleceu, ele apenas é vítima. E as outras partes é que seriam obrigadas a ressarcir o prejuízo causado ao ente público. Primeira observação é essa. Pois não, doutor Edson. Demador James, está correto, né? Estou de pleno acordo. Também, de pleno acordo, Godofredo, fazer essa correção, solicitar a SEJU, secretaria, ou vocês aí fazerem a correção, perfeito? Ok. Doutor Edson, continue. Muito bem. Dando prosseguimento ao meu voto, eu e atendendo atenção à lei que rege a matéria, eu observo que o juiz, no dispositivo, aliás, na fundamentação, ele até exagerou ao falar no especialista notório e citou exemplos como a contratação do Picasso para apenas pintar o meio-fio da praça municipal da cidade, que ele considera um serviço vulgar. Ou então, abro aspas aqui com as palavras dele, assim pouco importa se o sócio-gerente do escritório é a reencarnação do Ponte de Miranda, se este não tivesse sido contratado para discorrer sobre o sham litigation do processo sueco. Logicamente que o colega aqui, eu creio que ele exagerou, mas que a especialidade existe. O município precisa de um escritório especializado no direito público para fazer suas defesas perante o TCE e em eventuais ações judiciais em que seja autor ou réu. Mas eu entendo que não pode haver a dispensa de licitação, primeiro, sem que estivesse sido feito o procedimento próprio para se comprovar essa dispensa. E, no caso de se realizar a licitação, muito bem, que o edital constasse, que no edital constasse que só poderiam concorrer escritórios de advocacia especializados em direito público. É a forma mais correta que eu entendo. Então, pelo fato de não ter havido o procedimento próprio para a dispensa de licitação, entendo que deveria ter havido a contratação. Dessa forma, eu voto contrariamente ao desembargador relator, com todo respeito. Mas, dando continuidade ao voto e em observância à sentença, seria preciso fazer várias correções. Alega-se na sentença que havia um servidor efetivo, um advogado, que ganha R$ 2.800 por mês, e que o escritório foi contratado por R$ 84.000. Continuando no meu raciocínio de que
a ação deve ser julgada procedente, mesmo assim, a condenação foi exacerbada em obrigar que o escritório e o gestor paguem R$ 84 mil solidariamente. Na verdade, considerando, como eu disse, que o advogado contratado ganha por mês R$ 36.600, aliás, por ano, e o escritório firmou um contrato de 84 mil, no máximo, ele poderia ser condenado, os réus poderiam ser condenados a devolver R$ 47 mil, ou coisa que o valha, que eu estou fazendo cálculo de cabeça. Então, teria que mudar a sentença na quantificação da condenação, bem como excluir da condenação juros pela Selic. O ente público, quando é condenado, sim, é condenado com juros calculados pela taxa Selic. Mas, no caso aqui, os condenados seriam o ex-prefeito e o escritório de advocacia. Então, haveria que se tirar dessa condenação os juros pela taxa Selic. E, de acordo com os julgados, a partir de julho de 2009, os juros de mora, remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA. Esse é o tipo de condenação que cabe ao particular. Como eu já expliquei, não caberia ao escritório de advocacia condenação de juros pela taxa Selic, nem do ex-gestor. Teria que ser apenas pela correção da caderneta de poupança, remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA. Então, eu voto destoando do senhor relator nesse sentido, de que haveria necessidade de licitação com escritórios especializados em direito público. Nós não podemos ignorar a regra. Se o Banco do Nordeste, o Banco do Brasil, qualquer empresa particular, quando precisa contratar um escritório de advocacia, principalmente esses dois bancos, que são sociedade de economia mista, eles fazem uma espécie de concorrência e contratam o escritório que cobra menos, ainda mais o ente público necessitaria realizar a licitação para melhor escolher aquele escritório especializado que cobrasse menor preço. É como voto, senhor presidente. O som, desembargador Dourado. Pois não, ouvimos atentamente, o doutor Edson foi ao juízo de piso com a sentença, analisou, traz seu voto contrariamente ao do relator, e esse processo fica para ampliação de quórum para a primeira sessão desimpedida. Lembrando, o Godofredo, ele já sabe, como na próxima sessão desimpedida o desembargador Zé Wilson já deverá estar, então convocar na Câmara seguinte só um dos membros para ampliar o quórum, porque o desembargador Zé Wilson vota também. Perfeito? Godofredo. Desembargador Zé Wilson, no caso, está de férias, desembargador. As férias vai até o dia 30 do mês. 31, uma coisa assim. 31 de maio? Não, o mês todo não, ele não tem um mês de férias. Ele está entrando de férias hoje. São só 10 dias, ou 20, nunca... Mas, bom, o processo fica adiado para ampliação de quórum, em que, doutor Edson, eu só solicitaria, porque quando os colegas são convocados para um quórum qualificado, eles gostam já de verem os votos que estão já lançados. Então, que Vossa Excelência pudesse fazer, se fez aqui a manifestação, se pudesse já juntar a resenha ou o voto, como Vossa Excelência já deve ter providenciado por escrito, tudo bem. Senão, o Godofredo faz a degravação e coloca para os colegas saberem. Perfeito? Desembargador, eu não tive tempo de elaborar o voto. Eu apenas analisei um pouco o processo e proferi o voto aqui em sessão. Mas eu posso elaborar o voto por escrito e lançar antes da próxima sessão. Se pois for permitido. Na mesma linha fica...
É permitido, sim, na mesma linha, com o mesmo fundamento. Os fundamentos só foram esclarecidos, mas pode lançar o voto, não tem problema não. Sim, aí Então, desembargador, ampliação de quórum, o doutor Edson Rogério está substituindo o desembargador Zé Wilson. Então, é componente da Câmara, né? Então, tem que convocar 2 desembargadores de outra Câmara, é isso? Isso, eu já vi aqui, exatamente, isso. Uma pergunta, se na nova sessão o desembargador Zé Wilson ainda estiver de férias, tudo bem, eu participo, mas e se ele já tiver voltado? Eu tenho que defender meu voto? Você está vinculado. Não, você está vinculado ao processo agora. Agora Fiquei você é o vinculado. voto divergente. Fica, e se, por exemplo, for seguido pelos 2 que foram convocados, Vossa Excelência que vai prolatar o acordo, vai lavrar o acordo. Perfeito? Fica vinculado. Ok, tudo bem. Então, esclarecido, doutora Graça, tudo. Doutor Edson, acho que era só esse, né? Seja bem-vindo. É a primeira sessão que o colega, é a primeira sessão que o colega participa, pelo menos eu presidindo, eu estou presidindo só, enquanto é as férias do desembargador Wilson. No final do ano passado, eu tive a oportunidade de participar de outras sessões. Foi um prazer, desembargador Dourado, dividir o plenário com Vossa Excelência. Doutora Graça, meus cumprimentos, a senhora é uma amiga dileta. Prazer. Senhores advogados, prazer. Doutor Godofredo, Tá. obrigado pela minha convocação. Foi um prazer participar dessa sessão. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Desembargador, agora o processo número 5 da pauta, desembargador. 5 da pauta, relatoria. Relatoria do desembargador James. Pronto, vamos lá. 085-2222, dígito 33, 2022.8.18.0140, apelação civil, origem Teresina, segunda vara dos feitos da Fazenda Pública. Apelante, a doutora Aide, que participa nesse aqui agora. Ela está na plataforma já? Momentinho. Já. Retornei, doutor Godofredo. Ok. Apelante. Julielson Jonathan Rodrigues Martins. Advogado Marcelo Augusto Cavalcante de Souza. Apelado, Estado do Piauí e outro. Procurador-Geral do Estado do Piauí. Relator, desembargador José James Gomes Pereira. Nesse processo aqui, desembargador, tem pedido de sustentação oral por parte do apelante, doutor Marcelo Augusto, e do Estado do Piauí, o procurador é doutor Jonilton Santos. Relatório da sexta. Não, doutor Marcelo, 15 minutos, com 12, se Vossa Senhoria chegar lá, a gente alerta. Godofredo, com a palavra. Ok, obrigado, senhor presidente. Colega da Câmara de Direito Público, senhor membro do Ministério Público, senhor secretário, colegas advogados, bom dia a todos. Trata-se de uma ação ordinária questionando algumas questões do concurso público ao cargo de soldado da Polícia Militar do Estado do Piauí. Essa matéria já passou por essa Câmara de forma favorável à anulação de 3 questões. Isso, por exemplo, o agravo de instrumento 0753-089-50-2022-818-00000, de relatoria do excelentíssimo senhor desembargador José James Gomes Pereira. Pois bem, o STF já, de longas datas, já decidiu, inclusive concede em repercussão geral, que o Poder Judiciário não pode adentrar no mérito administrativo para anular a questão de concurso público. Contudo, existem situações que o Poder Judiciário não só pode, mas deve anular a questão de concurso sob pena do candidato ficar jogado à própria sorte. Ou seja, em situações que o assunto cobrado para solução da questão não está previsto no edital, o Poder Judiciário pode analisar e enfrentar a ilegalidade
trazida pelos autores, bem como em situações de flagrante ilegalidade. Essas duas situações, o Poder Judiciário, repito, não só pode, mas tem a obrigação legal de anular a questão de concurso público. Pelo menos tem a obrigação legal de enfrentar o argumento trazido pelos autores. Pois bem, dito isso, a questão que se questiona inicialmente é a de número 48. Essa questão de número 48, ela cobra um assunto não previsto no edital acerca do Poder Judiciário. A questão, ela quer que o candidato tenha conhecimento em toda a estrutura do Poder Judiciário. Contudo, o edital, ele traz uma limitação. O edital traz do Poder Judiciário 2 pontos, da Justiça Militar. Ou seja, o edital exigiu que o candidato estudasse apenas a Justiça Militar. Contudo, para resolver a questão 48, o candidato precisaria conhecer toda a estrutura do Poder Judiciário. O item A, que é o que foi eleito como gabarito oficial, eu vou pedir vênia para ler o enunciado da questão, e o item A, que foi o eleito como correto, diz assim: entre os órgãos do Poder Judiciário do Estado do Piauí, encontram-se o juiz de direito do juízo militar e os conselhos de justiça militar. Analise as assertivas abaixo, conforme a Constituição do Estado do Piauí, e marque a correta. Item A, que é a correta. São órgãos do Poder Judiciário do Estado do Piauí, 2 pontos, o Tribunal de Justiça, o Juiz de Direito, o Tribunal de Júri, os juizados especiais, o Juiz de Direito do Juiz Militar e os Conselhos de Justiça Militar e o Conselho Estadual de Justiça. Ou seja, para resolver essa questão, o candidato precisaria conhecer toda a estrutura do Poder Judiciário. Contudo, o edital limitou o assunto Poder Judiciário à Justiça Militar. O Estado, ele argumenta que o candidato tem que conhecer o assunto de forma global. É verdade. Se o concurso fosse para oficial de polícia, até concordamos com essa argumentação. Por quê? Porque no concurso de oficial se exige bacharelado em direito. Mas o concurso para soldado, que é de ensino médio, esse concurso que estamos falando, ele foi exigido ensino médio, não é razoável que o candidato tenha que conhecer toda a estrutura do Poder Judiciário, pois esse conhecimento não será utilizado pelo praça no desempenho da atividade policial militar. Então, esse caso não é daqueles que o candidato precise conhecer o assunto de forma global. Até porque, se assim fosse, o edital deveria ter trazido do Poder Judiciário e não fazer uma restrição da Justiça Militar. A banca deveria ter deixado no tópico do edital apenas Poder Judiciário. Dessa forma, entendemos que a banca cobrou um assunto não previsto no edital para estudo. E, como dito no início da fala, essa Câmara já teve a oportunidade de enfrentar essa matéria e, na oportunidade, declarou nula a questão de número 48. Também é importante consignar que, recentemente, a terceira Câmara de Direito Público, em quórum ampliado, da mesma forma, declarou nula essa questão de número 48.
E é importante que o tribunal mantenha a sua jurisprudência estável e coerente na forma do CPC. Pois bem, a próxima questão é a questão de número 39. Essa questão, ela traz a situação onde o candidato precisa conhecer em quantos territórios o Piauí é dividido. E a questão pede para marcar a alternativa incorreta. Incorreta. E o item eleito como correto pelo gabarito oficial diz que o Piauí é composto por 12 territórios. Ocorre que existe lei prevendo expressamente que o Piauí é composto por 11 territórios. Agora, o interessante, e isso eu vou trazer agora como fato novo, ou melhor dizendo, fato notório, eu anexei ao processo, nessa data, o link do site da Secretaria de Planejamento do Estado do Piauí. E lá, curiosamente, o Estado divulga em seu site, um site oficial, que o Piauí é dividido em 11 territórios. Ou seja, o Estado divulga uma informação oficial em seu site e cobra do candidato uma outra informação na prova de concurso. Pode-se questionar que o edital não trouxe o estudo do site do governo, mas é incompatível o comportamento do Estado em divulgar uma informação oficial em seu site e cobrar na prova de concurso de forma divergente, porque isso confunde o candidato e induz o candidato ao erro. Então, a questão 39, ela é, da mesma forma, nula, em razão da sua flagrante ilegalidade. E, por fim, a questão de número 15, ela possui um defeito na sua confecção. Trata-se de uma fórmula da lei de Newton, onde o sinal de menos foi substituído por mais. Houve uma troca aí na sua confecção, trocando o sinal de menos por mais. Bem como o assunto da questão do número 15, ele é de física. E o edital trouxe o mesmo como se fosse de matemática. Dessa forma, trata-se também de uma questão com assunto não previsto no edital para estudo. E repito, já temos nessa Câmara precedentes que penso que serão seguidos, a fim de manter a jurisprudência estável e coerente, na forma do artigo 926 do CPC. Os apelantes requerem dessa forma que a inicial seja julgada procedente, anulando apenas essas 3 questões que já possuem precedente no tribunal. 48 a 39 e a... Pois não, houve um delayzinho no final da manifestação, mas a gente deu para entender que o doutor Marcelo grava nas 3 questões, 48, 39 e 15. Senhor procurador, por gentileza, o Nilton, são 15 minutos, chegando em 12 e chegando lá a gente alerta para os 3. Uma palavra. Obrigado, senhor presidente. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores embargadores, excelentíssimo senhor procurador de justiça, uma saudação também aos advogados que estão presentes. A apelação em questão trata-se de pedido de anulação de questão de prova objetiva do concurso de soldado ainda do ano de 2021. Né? A sentença recorrida, ela apontando as razões pelas quais não acolhia o pleito do autor, posto que as questões questionadas
elas não apresentam nenhum tipo de ilegalidade, não existe matéria cobrada fora do edital, e é de conhecimento de todos o tema 485 da repercussão geral do STF, que diz que os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário. O que a gente tem aqui é um candidato pretendendo um tratamento diferente dos demais que se submeteram ao mesmo certame, fazendo uma espécie de contorcionismo para tentar forçar uma alegação de nulidade das questões. Por exemplo, vou me deter apenas na primeira questão, suscitada aí da tribuna, em que se fala que não há no edital a cobrança de matéria relativa ao Poder Judiciário do Estado do Piauí, apenas em relação à Justiça Militar, mas é muito claro no edital em que a cobrança da matéria referente à Constituição Federal, à Constituição Estadual, e de maneira global abrange, sim, o Poder Judiciário do Estado do Piauí. De maneira que, sem adentrar nas demais questões, porque não é cabível, o Estado do Piauí requer conhecimento e improvimento do recurso para manter intocada a sentença de base e, dessa maneira, ser justo com os demais candidatos que se submeteram ao mesmo certame, que lograram o êxito em obter nota suficiente para a sua classificação, né? E não tumultuar o andamento do próprio concurso, porque esse concurso é de 2021 ainda, né? Então, com essas palavras, de forma bem objetiva, o Estado requer o conhecimento e improvimento do recurso. Por nome, doutor Jonilton. Senador Jambos. Ministério Público, doutor Linhares. Direito disponível sem relevância social. Portanto, não tem que... Perfeito. Senador Jambos. Não, vamos lá. Inicialmente, cumpre registrar que foram atendidos todos os requisitos de admissibilidade do recurso, portanto, conhecidos. O apelante busca a reforma da sentença que negou os pedidos iniciais consistentes na anulação de 7 questões do certame regido pelo edital 001/2021 do concurso público ao cargo de soldado da Polícia Militar do Piauí. Em regra, não compete ao Poder Judiciário apreciar critérios de elaboração e correção de provas de concurso público, sendo permitido, contudo, a análise e o juízo sobre a compatibilidade do conteúdo das questões com o previsto no edital. Este é o entendimento exarado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso especial 63.2853. Recurso extraordinário com repercussão geral. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso, como previsto no edital do certame. Precedentes. Recurso extraordinário provido, STF, ministro Gilmar Mendes, julgado em 23/4/2015. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça também se manifestou no sentido de que não compete ao Poder Judiciário avaliar as respostas e rever notas de candidatos de concurso público, devendo sua atuação ser limitada ao exame da legalidade e dos atos praticados pela comissão examinadora. Administrativo, mandado de segurança, concurso público, anulação de questões, controle jurisdicional do ato administrativo que avalia questões em concurso público. Tema 485 STF, impossibilidade de substituição da banca examinadora, denegação da ordem.
Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado por candidato ao cargo de técnico judiciário contra ato do presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Quarta região, postula concessão da ordem com objetivo de anulação das questões 24 e 40 da prova objetiva do concurso público em razão de erro grosseiro nos gabaritos oficiais. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de Origem lançou os seguintes fundamentos. Mantém o entendimento inicialmente manifestado, concluindo pela denegação da ordem. Com efeito, não está presente hipóteses de violação do edital. As questões impugnadas abordam temas cobrados no edital, não cabendo interferência do Poder Judiciário quanto à correção das questões, conforme precedente vinculado ao Supremo Tribunal Federal. Dessa forma, concluo que não há como se alterar os gabaritos oficiais das questões impugnadas, de modo que devem ser corretas atribuídas às questões de prova objetiva, buscando exatamente o que é vedado ao Judiciário. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões. Concurso com o previsto no edital do certame. Tema 485, STF. Recurso ordinário não provido, STJ. Recurso em mandado de segurança, relator ministro Herman Benjamin. Assim, apenas diante de flagrante ilegalidade ou manifesta discrepância das questões com o conteúdo programático previsto no edital, admite-se a intervenção do Poder Judiciário, que não ocorre no presente caso, porquanto as questões tidas como eivadas de vista encontram-se em acordo com o edital. Questão número 1, a prova tipo A. O autor sustenta que a expressão Companhia Independente Cosme Damião faz prisão tem duplo sentido, sem relação com o enunciado e a solução da questão. Contudo, verifica-se que o argumento de que a prisão teria duplo sentido não altera a resposta da questão, não havendo justificativo para que seja declarada a sua nulidade. Por sua vez, a questão 9 traz um erro de digitação da palavra basicamente, escrita basicamente, equívoco que não tem o condão de impedir ou dificultar a compreensão e, por consequência, a resolução da questão. Questão número 15 está prevista no edital na parte de raciocínio lógico e matemática básica, funções exponencial e logarítmica. Logo, não há que se falar em anulação da referida questão, visto que não se trata de conteúdo distinto dos previstos no conteúdo programático do certame, com dados numéricos que devem ser substituídos de acordo com a narrativa lógica que é apresentada. No que diz respeito à questão 20, o apelante argumenta que não sofreu prejuízo, haja visto que o candidato necessita visualizar quais os lados externos foram pintados de azul. Todavia, a prova, apesar de mencionar o paralelepípedo pintado de azul, a figura traseira na prova entregue aos candidatos foi preta e branca. Porém, não vislumbramos prejuízo algum, visto em leitura atenta ao enunciado da questão, extrai-se que os paralelepípedos foi extremamente pintado, que o paralelepípedo foi extremamente pintado de azul em seu todo, de modo que a solução da questão não vincula em visualizar os lados externos que foram pintados de azul, não importando se a prova foi impressa em preto e branco, de modo que resta óbvia a interpretação da questão
que faz parte do raciocínio lógico a ser adotado para a resolução do problema. Questão número 53, trata do pacote anticrime que está previsto no edital, em que pese estejam alguns artigos suspensos, a lei continua em vigor, não havendo que se falar em nulidade da questão por falta de previsão no conteúdo do edital. A questão 48 cobra das disposições gerais do Poder Judiciário que está previsto no edital, quando o edital coloca o capítulo do Poder Judiciário e está incluindo as disposições gerais. Já a questão 39 trouxe disposição da Lei Complementar 87, 22 de 8 de 2007, do Estado do Piauí, com nova redação dada pela Lei 8.967 de 2017, que traz que existem 12 territórios de desenvolvimento no Piauí. As questões consideradas defeituosas pelo apelante foram submetidas objetivamente a todos os candidatos. Logo, não pode o Judiciário anular questões suscitadas, afetando com isso todos os outros candidatos e substituindo a banca examinadora. Assim, em que pese os argumentos suscitados pelo apelante, não merece reforma a sentença proferida. Corroborando com esse entendimento, a jurisprudência mais abalizada em nossos tribunais assim expressa. Administrativo, concurso público, indicação de bibliografia, desnecessidade, questão de prova, exame de mérito, impossibilidade. No que interessa, no julgamento do tema em repercussão geral, número 485, o STF concluiu que não compete ao Poder Judiciário o controle da legalidade, substituir a banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, salvo excepcional juízo de compatibilidade do conteúdo das questões, como previsto no edital do certame. Recurso especial, ministro Gilmar Mendes. Apelação civil, ação de obrigação de fazer, combinado com anulatória, preliminar de nulidade da sentença, alegação de cesseamento de defesa, reexame das questões, tema número 485 do STF, sentença mantida, recurso conhecido e desprovido. No que interessa, no caso dos autos, em momento algum, o apelante demonstra qualquer contrariedade das questões em relação ao conteúdo programático do edital, muito pelo contrário, insurge-se tão somente em relação ao entendimento. Li, atende aí, diz ela. Insurge tão somente em relação ao entendimento contrário ao seu que foi adotado pela banca examinadora. Portanto, não se verificando nenhuma ilegalidade que autorize o reexame das questões por parte do Poder Judiciário, o recurso não comporta provimento, ficando mantida a sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Recurso conhecido e desprovido. Com visto o exame das questões da prova, a pretexto de rever a sua adequação ao conteúdo programático, é vedado ao Poder Judiciário pena de incursão no mérito administrativo. Ademais, o apelante não logrou comprovar os vícios por ele alegados. Do exposto, mais que dos autos constos, conheço e nego provimento ao recurso, em simetria com o parecer do Ministério Público Superior. É o voto, senhor presidente. Em nome do embaixador Jaime, acompanho Vossa Excelência, doutora Aide. Senhor presidente, acompanho o voto do embaixador James, integralmente. Pois não. Proclamo o resultado. Tribunal, na unanimidade dos termos do voto do relator, conhece o recurso e nega provimento. Godofredo, por gentileza. Processo número 6. Número 6. 081 42 47 50 2017.8.18.0140, apelação civil. Origem, Teresina, primeira vara dos feitos da Fazenda Pública. Apelante, Marcos Aurélio Soares Ferreira e outros. Advogado, Marcelo Augusto Cavalcante de Souza e Francisco Eudes Alves Ferreira. Apelado, Fundação Universidade Estadual do Piauí.
Procurador-Geral do Estado do Piauí. Relator, desembargador Manuel de Souza Dourado. Nesse processo, desembargador, tem pedido de sustentação oral por parte do apelante, doutor Marcelo Augusto, e por parte do Estado, o procurador, doutor Jonilton Santos. Pois não, relatório no sistema, doutor Marcelo, com a palavra. Obrigado. Senhor presidente, nesse processo, eu não sei se Vossa Excelência verificou, um dos autores faleceu, né? E nós entendemos que o processo deve ser suspenso para a habilitação dos herdeiros, porque há direito sucessório envolvido. Como esse autor já estava nomeado e empossado, possivelmente pode haver aí o recebimento de pensão. Eu não sei se Vossa Excelência está tratando disso no voto de Vossa Excelência. Não estou. Efetivamente é uma informação nova, nós não conseguimos chegar para nós essa informação. Tá? E como Vossa Senhoria está informando, doutor Marcelo, e deve saber, eu gostaria se seria possível juntar logo a certidão do óbito com essa informação. Ela foi juntada no dia 23 de janeiro pela Agora? Corregedoria, e eu também juntei aos 15 dias. Um momentinho. Mas aí, realmente, peraí, tá no relatório, não consta, então é sinal de que não foi observada, não. A gente tem que apreciar isso aí. Então, nesse caso, Marcelo, nós estamos retirando de pauta, porque nós temos que apreciar esses detalhes. Então, retirado de pauta, eu, como relator, estou retirando de pauta para apreciar essa questão do falecimento de uma das partes. Doutor Godofredo. Perfeito, doutor Marcelo? Perfeito. Tá bom, tá ok. Ok, então, processo número 7, desembargador. 0711864, dígito 89, 2018.8.18.0000, apelação civil. Origem, Teresina, primeira vara dos feitos da Fazenda Pública. Apelante, Frederico Lopes Maia. Advogado, Ricardo Wilton Correia dos Santos. Apelado, Estado do Piauí, Procurador-Geral do Estado do Piauí. Relator, desembargador Manuel de Souza Dourado. Nesse processo, tem pedido de sustentação oral por parte do apelante, doutor Ailton Caécio, e por parte do Estado, doutor Jonilton Lemos. Pois não, o relatório no sistema, doutor Ailton, com a palavra, 12 minutos, a gente alerta se chegar lá para concluir nos 3. Pois não, Excelência, inicialmente, renovar os votos de cumprimento da Vossa Excelência, ao desembargador James, a doutora Aide, cumprimentar também o doutor Linhares, ilustre representante do Parquet, doutor Jonilton, os demais presentes, servidor Godofredo. Gostaria também, Excelência, de ressaltar aqui esta nova informação, pelo menos nessa primeira sessão que estou participando, que estou observando isso, dessa iniciativa do Tribunal de Justiça, né, em colocar o intérprete de Libras para, digamos assim, dar uma maior acessibilidade a toda a população. Excelências, eu queria vir a esta casa hoje pedir justiça. Justiça a um servidor público que tanto tem dedicado a sua vida ao Estado do Piauí, que é o senhor Frederico Lopes Maia, parte apelante. O senhor Frederico é servidor público da Secretaria de Segurança Pública, é agente de Polícia Civil. E em um dia de novembro do ano de 2015, em um plantão policial, o mesmo veio a sofrer esse fatídico caso. Qual seja, ele foi alvejado por disparos de arma de fogo. Mas poderíamos imaginar, isso é um risco inerente à atividade policial, tendo em vista que ele já recebe uma gratificação para isso. Mas não, Excelências. O caso em comento trata de uma especificidade que nos chama a atenção. O servidor público, ainda mais sendo ele policial, civil, ele deve estar munido de equipamentos de segurança mínimos, quais sejam uma arma de fogo, para qualquer, digamos, intervenção, pronta intervenção, e um colete à prova de balas, visando minimizar os riscos e salvaguardar sua vida. Neste caso, o Estado do Piauí foi omisso por não fornecer esse segundo equipamento, qual seja um colete à prova de balas. Diz lá, Excelência, no
na documentação juntada pelo próprio Estado do Piauí, né, que a regional dele, que era a Delegacia do Grande Disseu na época, constava com uma média de 11 profissionais dia, sendo que só estavam acautelados naquele distrito 8 coletes, ou seja, em número suficiente. E esta insuficiência de coletes foi o que gerou este fatídico caso ao seu Frederico. O seu Frederico, né, em ronda policial, notificou que poderia estar ocorrendo um crime, como estava ocorrendo um crime de roubo, por um, digamos assim, um nacional armado contra uma vítima. Seu Frederico, obrigatoriamente, como lhe impõe a lei, o seu dever policial, interveio nessa situação, né? Todavia, este indivíduo estava acompanhado de um comparsa que efetuou um disparo de arma de fogo e, por ausência desse equipamento de segurança, um colete à prova de balas, o seu Frederico veio a ser alvejado. Esse alvejamento, né, lhe impossibilitou de revidar e ainda mais, o Nacional foi em direção a ele e efetuou mais 5 disparos de arma de fogo. Esses disparos lhe vieram a causar lesões graves, gravíssimas. Ficou com risco de morte. Seu Frederico perdeu parte dos movimentos da mão, perdeu o olho em virtude desse disparo de arma de fogo. E sequer o Estado do Piauí forneceu a prótese ocular a ele. Em razão disso, apresentamos essa demanda visando uma restituição mínima, uma reparação mínima, porque acredito que um olho, um movimento de uma mão, isso não tem preço algum, né? E por ato omissivo do Estado, ante essa ausência de fornecimento de colete à prova de bala, ele veio a sofrer este caso. Assim, a gente requer o provimento deste recurso, tendo em vista que, com todas as vendas possíveis, esse caso de alta complexidade sequer foi instruído. O juiz de piso, né, de maneira antecipada, muito antecipada, digamos, de passagem, né, julga esta demanda e diz que, em sua ótica, um único policial não era capaz de intervir, né, neste roubo, que a priori, né, estava sendo executado por esse nacional. Veja, Excelência, que é um contrassenso total ao que diz a legislação que rege a Polícia Civil, ao que diz a nossa segurança pública. O policial, ele tem um dever legal, ele tem a obrigação de reparar e de cuidar de toda a sociedade. Assim, a gente requer esse provimento da apelação para reformar integralmente a sentença de piso e conceder essa indenização ao senhor Frederico. É o que se requer, Excelência. Pois não, doutor Ailton. Doutor Jonilton, por gentileza. Excelência, esse caso, ora posto sob julgamento, que acertadamente foi julgado integralmente improcedente pelo juiz de base, é lamentável pelas lesões que o policial sofreu, mas, a bem da verdade, se fôssemos aplicar o que diz a legislação, esse policial, além de ter sofrido essas lesões, ele estaria passível até de responder um processo administrativo disciplinar. Em relação à instrução probatória, não procede essa alegação que o processo não foi adequadamente instruído, até porque foi acostada aos autos a íntegra do processo penal que apurou exatamente essa lesão sofrida pelo policial. O que aconteceu no fatídico dia, Excelência? O policial estava de plantão, ele é um policial civil, e ele, trafegando no seu carro particular, fora da delegacia das suas atividades, porque nós sabemos que o policial civil ele não tem a atribuição de fazer ronda ostensiva, né? Essa atribuição é da Polícia Militar, e consta nos autos que ele foi resolver um problema particular quando estava de plantão. No retorno, estava a caminho de comprar um bolo, é o que consta no processo, e no meio do caminho ele se deparou com essa situação de um assalto, e ele, de maneira imprudente, imperita, negligente, resolveu abordar esses assaltantes sozinho, sem chamar nenhum apoio policial, né, sem acionar a polícia militar ou comunicar o seu superior hierárquico na delegacia.
ele não só se colocou em risco, como efetivamente ele foi alvejado, como ele colocou as vítimas em risco e os transeuntes em risco. Inclusive, uma das testemunhas do processo criminal, ela diz lá que ela foi ferida com um estilhaço de arma de fogo, de projétil de arma de fogo. Então, o policial, ele tem a obrigação de intervir, sim, mas de maneira técnica, de maneira prudente, de maneira a não colocar em risco a sua própria integridade física da vítima e de outras pessoas que estavam no local. Basicamente, ele alega que o Estado teria sido omisso por não lhe fornecer colete à prova de balas. Ora, o colete ele é fornecido, sim, por ocasião de uma diligência, e não quando o policial sai para resolver um problema particular e resolve fazer uma parada para comprar um bolo. É até inimaginável o policial entrar numa padaria para comprar um bolo com colete à prova de bala. E, inclusive, nos autos consta um ofício da lavra do delegado-geral na oportunidade, em que se questiona essa questão do colete à prova de balas, e o delegado-geral informa o seguinte: o Estado fornece coletes balísticos a todas as unidades policiais de forma a suprir a demanda da equipe diária e da equipe de investigação, sendo que o 8º DP, na época do fato, já possuía cautelado 8 coletes, com prazo de validade até 2019. Inclusive, o policial Frederico, que é o apelante, assina como primeira testemunha de recebimento dos referidos coletes, conforme cópia de vista de carga em anexo. Então, não procede a alegação que não havia colete à disposição do policial. Havia sim, mas para aquele momento em que o policial sai em diligência, sai para exercer o seu ofício e não para resolver problema particular. E não bastasse tudo isso, excelências, as lesões que o policial sofreu foram em parte do corpo em que um colete à prova de bala não ajudaria, porque ele foi lesionado na mão, né? O colete não protege as mãos, como nós sabemos, e foi lesionado no olho esquerdo, que também não é protegido por colete à prova de bala. Nós sabemos que o risco é inerente à atribuição da profissão de policial. Não é à toa, não é por acaso que o policial recebe a gratificação de risco de vida. O policial também ele tem um benefício de aposentadoria especial, né? Então, por todos esses fatores, seja porque não procede a alegação de falta de colete à prova de bala, seja porque o policial foi imprudente, negligente, e, portanto, podemos dizer aqui que foi culpa da própria vítima, no caso policial, e seja porque a responsabilidade do Estado, quando se fala em responsabilidade objetiva, é quando um agente público causa um dano a um terceiro. Neste caso, um terceiro, no caso um meliante, causou um dano a um agente público. Então, não se aplica aí a responsabilidade objetiva. Então, por todos esses argumentos, é que o Estado do Piauí requer o conhecimento e improvimento do recurso, e fazendo também a menção ao apelo interposto pelo Estado do Piauí, pugnando pela majoração dos honorários de sucumbência fixada. Obrigado. Pois não, doutor Junilton, ouvi atentamente, já como está sendo o último processo que nós estamos julgando, já agradecer a participação. É a primeira vez que, pelo menos eu presidindo, funcionando, que o procurador está funcionando e vocês estão fazendo rodízio, isso é interessante também, a gente observa. E eu ouvi atentamente. Senhores julgadores, Amador James, eu vou retirar esse processo de pauta. Ele virá a julgamento novamente, haverá novas sustentações, mas há um detalhe aqui que me passou realmente sem a percepção. E eu estou retirando de pauta. Anota aqui, Adolfredo. Então, não temos mais processo, não é isso, Adolfredo? Não temos mais processo. Amador James, os advogados e procuradores estão dispensados. Amador James, Amador Linhares, alguma manifestação, doutor Aide?
Ok. Tá tudo bem. Tudo bem. Tchau, bom dia. Obrigado. Bom dia, Eliane. Bom dia. Review novamente. Saúde a Teremos todos. sessão na terça-feira? Vossa Excelência, refém desembargador James, para rever a todos. Muito obrigado. Continua à disposição. Encerra a gravação, o DFD, a gente continua para delimitar essa história de sessão próxima. A gente já falou lá no início. Obrigado, Excelência. Um abraço. Obrigado, doutor Janito. Um abraço. Doutor Feito, teremos na terça